Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no estúdio do Valor Entrevista. Hoje recebemos Davi Christian Buzzarello, advogado, pastor, ex-secretário de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina e hoje pré-candidato a deputado estadual pela União Brasil. Vamos conhecer sua história, sua experiência e, claro, sua visão de futuro para esse estado maravilhoso que a gente ama. Davi, seja bem-vindo ao Valor Entrevista. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Eu que agradeço poder estar aqui neste lugar, aqui no Valor Entrevista, esse espaço tão especial para a gente poder nos apresentar a comunidade de Gaspar e essa grande audiência de toda essa região para falar um pouco da nossa história, daquilo que nós fizemos até hoje em nossa caminhada de vida e principalmente aquilo que nós queremos fazer daqui para frente. Então, me coloco à disposição para estarmos aqui juntos nesse bate-papo. Perfeito. Vamos para a primeira pergunta. Davi, qual foi o papel da sua família, da sua fé e da sua formação em direito na construção da sua trajetória? Alan, eu sempre tenho dito e falo isso em toda oportunidade que eu posso, a família é a base de tudo, né? Então eu carrego a minha família no meu coração. Hoje cedo, quando saí de casa, né, a primeira coisa que eu fiz, às 5 horas da manhã, ir lá dar um beijo nas minhas crianças, nos meus 2 filhos, na minha esposa, e isso precisa ser a nossa base. Quando nós temos uma família sólida, quando nós nos constituímos como família, nós criamos dentro de nós um sentimento verdadeiro. Eu acho que isso a gente carrega todos os dias da nossa vida. E dentro dessa minha caminhada de vida, busquei também a minha formação, sempre digo, né? A formação é importante e necessária. Quando a gente se coloca à disposição e quer buscar algo, a formação ela faz parte. Então eu sou formado em Direito, busquei uma ampliação no meu estudo com pós-graduação em Gestão Pública, pós-graduado também em Economia e Finanças, para sempre estar preparado e atualizado, principalmente para os desafios que nos surgem como esse, como pré-candidato. E a fé para mim é a base de tudo, né? Nós não estamos aqui à toa e não estamos aqui a passeio. E quando nós temos fé e acreditamos naquilo que Deus derramou sobre nós, todas as coisas são possíveis. Qual foi o maior desafio e o principal legado da sua passagem pela Defesa Civil de Santa Catarina? Hoje, talvez, a minha função junto à Defesa Civil por 2 anos, junto ao governo Moisés, que faço aqui uma grande referência, um dos grandes governadores de Santa Catarina, foi ser secretário de Estado da Defesa Civil. Quando nós falamos em Defesa Civil, nós estamos falando, talvez no pior momento, seja da pessoa, da família ou da cidade, que é no momento de desastre. Sim. Né? E a responsabilidade que nós temos diante disso é muito grande, Alain. Então, quando eu assumi a Defesa Civil, eu trouxe isso para a minha vida. Eu sou natural de Timbó, aqui do Médio Vale, conheço essas cidades, caminhei por essas cidades desde a época do João Matos, Peninha, depois Aldo Schneider. Então, a gente vive a realidade do Vale do Itajaí e vive a realidade das enchentes. Então, à frente da Defesa Civil, eu trouxe isso como missão de vida, né? De a gente percorrer esses municípios e, principalmente, a gente poder avançar e crescer. E hoje, talvez, o que mais me deixa triste é quando nós olhamos, né, o cenário atual, quando se fala em El Niño, se fala em chuvas com volume excessivo e a gente vê obras que foram abandonadas. Eu sei o que eu deixei nesses 2 anos de legado à frente da Defesa Civil. O empenho que nós tivemos, a dedicação que nós tivemos junto a esta área que dói tanto, que é tão sensível a essa comunidade de Gaspar e a região. E posso te dar aqui, por exemplo, um exemplo, Alain. A barragem de José Boatê, a maior barragem de contenção de cheias do país. 357 milhões de metros cúbicos de reservação de água. Na enchente de 83 e 84, Blumenau atingiu 15 metros e 49 centímetros. Após disso, veio um grande movimento na região, construíram então a barragem de José Boatê. Hoje, ela está lá capengando. Na nossa época, nós pegamos essa barragem, colocamos debaixo do braço, porque há milhares de entraves
questão indígena, estrutura depredada, 20 anos ela inoperante. Nós colocamos esse projeto debaixo do braço, porque sabemos da importância que é essa barragem para a nossa região. Nós conseguimos, junto ao Ministério Público, ao governo federal, licitar esta obra. Nós licitamos, empresa vencedora, apenas assinar a ordem de serviço. E essa ordem de serviço nunca foi assinada e a licitação foi cancelada. Passaram-se 3 anos. Nós estamos em 2026. O El Ninho, todo mundo comentando, e agora como é que essa estrutura vai atender? Está lá, inoperante, uma comporta fechada, a outra está aberta, não sabe se vai fechar, se vai abrir, como é que vai ficar? Passou 3 anos, ninguém deu importância. E agora, quando se fala em El Ninho, licitaram às pressas o projeto que eu já havia licitado lá em 2022. E esse é um dos grandes motivos que me levam a ser pré-candidato a deputado estadual. Por quê? Porque defesa civil, barragens, enchentes não podem ser apenas discurso e retórica em tempo de eleição. Precisa ser permanente. Essas obras de grande estruturação, elas precisam acontecer ao longo do tempo, independente do governo. E essa voz que eu quero levar para a Assembleia Legislativa, alguém que chega lá permanentemente, trabalhe em defesa civil. Não quando a chuva está ali, quando o sol está ali, com avanço de obras, com construção de barragens, com contenção de cheias, porque quem vai sentir é lá na ponta. É lá aquele empresário, aquele comércio. Quando nós fomos hoje visitar pessoas da comunidade e pessoas chegaram para nós e disseram, olha, eu não sei se eu vou comprar aquilo que eu sempre costumeiramente compro todo ano para a temporada de verão, porque eu não sei, a enchente vem aí, eu tenho que guardar dinheiro, eu não sei o que vai acontecer. Sim. E olha o efeito que isso traz na economia, na cidade, na vida das pessoas. E a gente não pode viver com esse medo. Por quê? Porque há uma saída, há um projeto estabelecido. Veio o Grupo JICA aqui do Japão, construíram um grande projeto de contenção de cheias, trouxeram, montaram esse projeto e nos cabe o quê? Tocar para frente. Então esse é o grande desafio que nós precisamos ter. Pessoas que não vêm daqui a 4 anos ou de chuva em chuva, mas que verdadeiramente, junto lá na Alesc, possam diuturnamente trabalhar defesa civil e cuidar com carinho, com amor dessa região que tanto produz, que tanto resultado traz, mas que tanto sofre, principalmente nesta questão das cheias. É isso aí, Davi Buzzarello, no estúdio do Valor Entrevista, ele que é pré-candidato a deputado estadual pela União Brasil. Eu vou sair da pauta antes da gente ir para o segundo bloco. E a seleção brasileira, Davi, você acompanha futebol? Você pratica algum esporte? Não pratico esportes, né? Mas lá em casa... Você era a favor de chamar o Neymar, não chamar o Neymar? Eu não chamaria. Por quê? Não gosto do futebol dele. É mesmo? Não gosto. Não chamaria o Neymar. Tu vê, cara. A bola fica quicando, eu chuto, né? Muitos iam pensar, será que eu falo o que eu falo? Não, eu não convocaria. É mesmo? Mas aí quem que ia chamar? Eu ia jogar bola pro meu filho, que ele acompanha tudo de futebol. Se tu me pedir de eleições, o que eu acho a nível federal e estadual, eu te respondo tudo. Futebol não é a minha praia, né? Mas o meu filho tá lá agora nessa época de Copa, álbum da Copa do Mundo, troca de figurinha, nós como pai apoiamos e estamos juntos, né? Os nossos filhos. Aqui em casa é a minha filha que adora estar com o álbum dela aí, enfim. Pessoal, a gente vai pro nosso segundo bloco, o papo tá sensacional aqui com o Davi, não sai daí, a gente já volta. Davi, vamos lá, quais serão suas principais bandeiras e prioridades para o estado de Santa Catarina? Eu tenho dito durante o dia hoje, nas visitas que eu tenho feito, a gente vê muito deputado, né, que passeia pela cidade, que vem e fala em emenda, mas qual é a grande atribuição do deputado? É a gente trabalhar o nosso orçamento, é a gente trabalhar grandes obras. A bandeira da Defesa Civil, sem dúvida, é uma das grandes bandeiras que eu quero carregar como deputado estadual, levando para a Assembleia Legislativa, discutindo grandes projetos, que eles sejam permanentes. Mas que a gente tenha uma postura olhando a comunidade de frente, estando presente com as pessoas, visitando as lideranças dos municípios, para que verdadeiramente a gente esteja presente dentro da realidade de vida. Eu vejo que o deputado ele não pode estar distante, ele não pode ser alguém que não tenha conexão com a comunidade. Então ele precisa estar junto à comunidade, ele precisa ouvir os anseios da comunidade, mas principalmente no parlamento, onde que lá é para
para falar, que a gente verdadeiramente possa usar a Assembleia Legislativa para discutir os grandes problemas, os gargalos de Santa Catarina, como tem aqui em Gaspar. Nós falamos de enchentes, mas nós temos o problema de mobilidade, né? Gaspar depende de uma estruturação, de um anel viário, e esse projeto ele precisa ser discutido de maneira regional, não Gaspar isoladamente, mas Gaspar juntamente a Ilhota, juntamente a Blumenau, para que a gente possa ter esse olhar regional, e entra ali o trabalho do deputado estadual de envolver esses municípios, de promover essa discussão para que grandes obras possa acontecer. O problema da saúde de Gaspar é o problema da saúde de Timbó, é o problema da saúde de Blumenau. Regionalmente, como é que nós vamos organizar isso? Nós precisamos sentar na mesa, nós precisamos ouvir as dores dos municípios para fazer um plano em conjunto. Então eu quero me propor, e essa é uma das grandes bandeiras que eu quero carregar comigo na Assembleia Legislativa, sim, de promover o grande debate, de tirar os gargalos que hoje são existentes, falar de frente, conversar com todo mundo, para que a gente consiga avançar nesses grandes problemas que a gente enfrenta. Veio uma pergunta do nosso seguidor com relação à polarização, o que você acha disso, e também a respeito do seu partido, que é a União Brasil. O que falar sobre esses dois temas? Eu tenho dito isso de maneira muito tranquila e muito aberta. Essa polarização não contribui com o avanço da sociedade, com o avanço do país. Nós precisamos ter posição. Eu tenho a minha posição. Eu sou família, eu carrego Deus na minha vida, eu sou pastor, mas nem por isso eu não posso deixar de ouvir a todos, de verdadeiramente sentar de frente. Eu nunca ouvi briga política, construir ponte, fazer hospital. A gente precisa... Cada um tem as suas bandeiras, eu tenho as minhas, eu carrego a minha fé, eu carrego a minha família, eu levo o meu país, a minha pátria, da qual eu carrego, mas eu não posso fazer isso a minha bandeira. Isso precisa ser a minha história de vida. O que vai representar o que eu sou é aquilo que eu faço todos os dias. Quando eu acordo até ir dormir, como eu trato a minha família, como eu trato a minha esposa, como é que eu cuido dos meus filhos. Não adianta eu dizer família e se quer eu dou atenção para os meus filhos em casa, se quiser eu tiro um tempo para conversar com eles. Falar em família, quando foi a última vez que você olhou para sua esposa, deu um abraço ou disse eu te amo? Então família é feita todos os dias e a gente precisa carregar isso no nosso dia. Então, eu sempre digo, essa polarização não contribui para o avanço da sociedade. Nós precisamos definir políticas públicas. Nós precisamos, independente da bandeira partidária, passadas as eleições, sentar numa mesa e ver o que é melhor para o nosso município, o que é melhor para Gaspar, o que é melhor para o Médio Vale e trabalhar juntos. Então eu quero fazer e poder, sim, manter firmes as minhas bandeiras, sem fugir daquilo que eu acredito, daquilo que eu carrego como convicção, de fé, mas acima de tudo, respeitando as pessoas, respeitando o diferente, respeitando a opinião de cada um. E junto com essas opiniões divergentes, construir um caminho saudável. Então jamais vão ver da parte minha qualquer arrogância ou qualquer prepotência, seja com qualquer pessoa que for. Todo mundo tem o que contribuir, todo mundo tem o que construir. Eu acho que esta unidade é o que nós precisamos para o nosso país. Esta é a unidade que nós precisamos para o nosso estado. Poder ouvir a todos, sentar numa mesa e construir o futuro da nossa cidade, o futuro do nosso estado e o futuro do nosso país. A gente estava conversando também, perguntando sobre o União Brasil, o teu partido, hoje, você é pré-candidato pelo União Brasil, que está em uma coligação com o PSD, MDB, União Brasil e... Progressistas, e apoiando João Rodrigues, é isso? Perfeito. Nosso pré-candidato a governador, João Rodrigues, um gestor experimentado, já foi legislador, já foi prefeito de Chapecó por várias oportunidades, prefeito de Pinhalzinho, seja, tem um histórico de atuação, foi gestor, trouxe resultados e principalmente, Alan, é uma pessoa que encara os desafios de frente. Hoje nós vemos vários municípios em Santa Catarina buscando atuar na questão da drogadição dos moradores de rua. Mas quem fomentou muito isso foi João Rodrigues. Quando o prefeito foi lá, encarou o desafio, foi de frente, lutou dentro daquilo que ele tinha de convicção, criou uma política pública, chamando todo mundo para conversar, chamando o Ministério Público, chamando todos os órgãos de fiscalização, dizendo, olha, o problema está posto. O que nós vamos construir juntos?
e construir um projeto, uma política pública, está enfrentando. E vários outros municípios, e que bom, começaram a copiar isso e fazer e replicar nos seus municípios. Então é isso que nós precisamos, um gestor que olha as pessoas de frente, que sente a dores das pessoas, a dor de Gaspar, a dor de Timbó, a dor de Blumenau, e diga, eu vou fazer algo. Eu não vou pensar apenas na próxima eleição, mas vou pensar nas pessoas, nos seus desafios. E eu vejo isso com muita tranquilidade, com muita alegria. João Rodrigues tem esse perfil de executar. Por isso nós estamos juntos, por isso estou filiado no União Brasil e aceitei esse desafio de ser pré-candidato a deputado estadual, mas acima de tudo, a ser um guerreiro que vai acordar cedo, vai dormir tarde, para batalhar para a eleição de João Rodrigues, que vai ser o próximo governador de Santa Catarina. Eu fiquei curioso agora, que ele falou que ele vai acordar cedo. Tu chegou em Gaspar às 6h30. Que horas que tu acordou hoje? 4h30 da manhã. Olha aí, ó, pronto. E você que está assistindo ainda diz que político não trabalha, né? Ou pré-candidato, como é o caso do Davi Buzzarello, que está nos fazendo uma visita aqui no estúdio. Antes das considerações finais, uma última pergunta, posso? Com certeza. Em um cenário de desconfiança na política, por que o eleitor deve acreditar no seu projeto, Davi? Quando a gente fala em pergunta prefeito, boa, hein, Davi? Muito boa a pergunta. Quando a gente fala falamos agora de executor, de prefeito, daquele que foi deputado, eles buscam deixar um legado. E nós, na nossa vida, nós precisamos olhar para o passado. Sim. O passado responde muito de quem a gente é hoje e de quem a gente é no futuro. E eu sempre gosto de apresentar a minha história de vida, alguém que começou lá embaixo, alguém que batalhou, alguém que buscou estudar, alguém que buscou conhecimento, alguém que se colocou à disposição, porque é muito fácil, muitas vezes, muito cômodo estar atrás das redes sociais ou em casa reclamando de tudo. Mas aos 22 anos de idade eu disse, eu vou fazer diferente, eu vou dar a minha contribuição e aceitei o desafio naquele momento, em 2008, de ser candidato a vereador. Sim. E fiz, ao longo de 4 anos como vereador, uma dedicação exclusiva ao meu mandato de vereador naquele momento, com convicção, com postura. Assumi ao longo de 10 anos vários cargos no Executivo, e todas as minhas passagens no Executivo sempre foram de transparência, sempre foram de correção. Não tenho uma citação em qualquer órgão, em qualquer desvio de conduta. Então essa história é que nos credencia. A história da minha família, da onde que eu frequento, aonde que eu estou, com a minha esposa, com os meus filhos, a minha caminhada de vida. Né? Quando eu falo de religião, quando eu falo de fé, não é de hoje. Mas a minha história de vida é isso, da minha conversão, da minha caminhada cristã, dos valores que eu acredito. Não é falar hoje a fé, mas não a minha fé, modinha, né? A fé vem de quando? A fé vem dos desafios que a vida nos provou, das situações a qual nós passamos. Por isso hoje eu convido as pessoas a sempre acompanharem a minha rede social e ver o histórico do candidato. Ou vão aparecer milhares de candidatos ao longo desse período e cada vez mais. Mas qual é a história? O que ele fez no passado, o que ele deixou de legado, as oportunidades que ele teve, o que ele construiu. E é isso que eu quero oferecer para Santa Catarina. Um passado limpo, de trabalho, de dedicação e a oportunidade de poder fazer ainda muito mais por Santa Catarina. Olhando para esta câmera que está em você, deixe uma mensagem às pessoas que você ama. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar contigo, Alain, com Valor Entrevista, nesse grande canal de comunicação, né, que atinge milhares e milhares de pessoas, e falar diretamente a você, para que você possa me dar a oportunidade de você acompanhar o meu trabalho, aquilo que a gente tem feito, a nossa história de vida, porque eu tenho certeza que, como eu, você também se preocupa com a sua família, se preocupa com os seus filhos, se preocupa com a próxima geração. E a próxima geração vai ser transformada por nós, por cada um de nós. Nós vamos viver daqui a uma semana uma Copa do Mundo, todo mundo vibrando pela seleção, mas passada a Copa do Mundo, nós vamos enfrentar a Copa das Copas, que é a eleição, que é a escolha daqueles que vão nos representar pelos próximos 4 anos. E esse voto e essa decisão é definitiva para nós mudarmos a nossa história. Por isso que eu quero te pedir a oportunidade, para que nós possamos verdadeiramente mudar, transformar. Analise os candidatos, analise o seu histórico, analise todos aqueles que vão se apresentar a você e me dê a oportunidade que nós possamos estar juntos de construir algo diferente, um novo tempo para Santa Catarina. Davi,
Muito obrigado pela tua presença no estúdio. Desejo sucesso, que Deus te abençoe, que continue te iluminando. E a você que nos acompanha, muito obrigado. Chegamos a mais um vídeo no final do Valor Entrevista aqui no estúdio. Agradecemos a participação de vocês que nos acompanham. Hoje vocês estiveram comigo, Davi Buzzarello. Ele é pré-candidato a deputado estadual. Claro, eu sempre peço, deixe o seu like, comente e compartilhe o nosso vídeo. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas no Valor Entrevista.